Bom, eu vou então chamar agora todos e todas panelistas que abram as suas câmeras para que a gente possa fazer o nosso debate e também quem nos assiste que compartilhe as perguntas e comentários para que a gente possa fazer aqui para os panelistas e para as panelistas. Uma série de elogios foram feitos aqui, né? Eu não vou ler os elogios, acho que os panelistas e as panelistas estão acompanhando os elogios que foram feitos, muitos também já compartilharam materiais que certamente vão ajudar outros municípios aí, outras regiões do país a implementar é, ou o mesmo modelo ou modelos semelhantes, né? Mas vou começar aqui então fazendo as perguntas e aguardando outras perguntas. E a minha primeira pergunta é para você, Paula, porque acho que a gente ficou curioso aí de como levar o Abraçar para outros municípios. Vocês mostraram que já está em muitos. Ah, antes disso, eu vou fazer um comentário. Eu estava pensando enquanto todos estavam apresentando aqui, que se todos os municípios sim implementarem esses projetos que foram apresentados aqui hoje, o Brasil vai ficar, né, o maior o modelo, o país modelo, né, de condições crônicas. Não vai ter nenhum país com resultados melhores do que o Brasil, com toda certeza. Paula, por gentileza. Obrigada, Marca. Acho que a gente muda a realidade do SUS, inclusive, né? Pensando que a gente está olhando muito para as doenças crônicas para atenção primária, acho que o que vocês trouxeram muito sobre a questão da planificação, a gente precisa integrar atenção primária, secundária e terciária, e é isso que muda a jornada de paciente, é assim que a gente consegue colocar o nosso paciente em foco, dar integralidade para ele, e o Abraçar vai muito nesse sentido. Bom, acho que o primeiro ponto, e que é super importante a gente colocar aqui, o município ele precisa querer mudar. Acho que isso é importante. Precisa ter um engajamento, a gente precisa entender que são ações que realmente precisam ser colocadas em prática, e para isso o município tem que querer mudar, tem que querer realmente implementar ações importantes, movimentar a atenção primária, secundária, fazer pactuações, e isso às vezes não é fácil, né? Então, o primeiro ponto acho que isso é importante a gente ter clareza, porque o Abraçar ele vai como um apoiador das ações do município, mas o município que vai precisar ali colocar a mão na massa, então isso é super importante. Bom, caso vocês tenham interesse, eu vou deixar meu contato aqui, vou deixar meu e-mail, vocês podem, meu e-mail, meu telefone, fiquem super à vontade para me acionar, a gente pode marcar uma reunião online, conversar sobre o cenário hoje desse município, tentar entender como está a jornada do paciente e a partir daí a gente pensa num plano de implementação. Mas acho que é importante focar nisso. A gente precisa ter o engajamento da mudança, e isso é muito importante. Vou deixar meu contato aqui, tá? Ótimo, muito obrigado, Paula. Também as demais panelistas que quiserem, puderem deixar o contato, fiquem à vontade. Acho que isso vai ser muito bom para quem nos assiste, né, que quer saber mais, quer levar para o seu município, para a sua região, o programa, né? Acho que isso vai ser muito útil. Bom, eu vou agora fazer uma questão aqui, uma pergunta que nos foi enviada através do YouTube pela Cátia Oliveira, que nos assiste e que é membro do nosso GT de Atividade Física, do Fórum CCNTs. E ela coloca: parabéns pelo evento e pelas discussões apresentadas nesse espaço. Gostaria de saber se há em curso algum processo avaliativo do Cardio Aju e como as informações estão sendo registradas para monitorar. Não sei se a Edna ou a Yara. Edna, você quer responder? Quer que eu responda? Oi, oi, Yara. Dá para ouvir? Vamos Dá pra responder ouvir. juntas. Tá bom, fica à Aqui, vontade. aqui no município, ele é feito pelo IDS, esse sistema já é implementado em todas as unidades, e também pelo painel de gestão, né? Que são esses dados que eu apresentei agora há pouco, foi extraído do painel de gestão. Pode complementar. Eu acho que eu complementaria, assim, que a gente tem feito um esforço para que, por exemplo, quando a Milene apresenta os dados
de Uberlândia, que são inspiracionais, o que nós estamos buscando é termos isso com base nos sistemas que existem em cada um dos municípios. Então, vamos supor, se o município usa o ISUS, a gente vai fazendo os ajustes para que ele consiga se ajustar a esse formato. No caso de Aracaju, tem o IDS. No caso de São Paulo, tem zilhões de sistemas, né? Que a gente está buscando ali modelos de interoperabilidade. Então, tem sido uma grata surpresa que nós temos como participante aqui do grupo o Arthur, que ele também trabalha conosco junto com o Renato, que eu não vi citar aqui. Então, eles são 100% dedicados nesse processo, que o nosso desejo é não ter que, para fazer uma avaliação dos dados, que a gente tenha que ter sistemas paralelos. O nosso desejo é que isso seja feito com base no DataSUS, no sistema que a cidade usa, e isso tem um grau de dificuldade, complexidade, que todos sabemos, mas a gente tem tido muito boas experiências. Por exemplo, Fortaleza está sendo um modelo bem aberto, tem o mesmo modelo de Uberlândia de sistema. Claro que o fato de ter o mesmo sistema não significa que tem todas as aberturas desenvolvidas, então a gente vai fazendo os ajustes, e a simplicidade tem sido o nosso desejo, porque a gente sabe que a gente tem painéis que falam muito sobre tecnologia em saúde. Aí, quando a gente vai para a prática, a gente percebe que quanto mais simples, mais é preenchido. Não adianta sofisticar. E, para falar bem a verdade, nós todos sabemos aqui que, para responder as perguntas, por exemplo, que a Milene trouxe, é só questão de preencher os campos que muitas vezes tem no sistema mais simples, mas ele precisa ser bem preenchido. Então, a gente trabalha muito com esse estímulo de um dado bem coletado, um dado bem registrado, e depois um dia a dia bem puxado nas narrativas gerenciais, que eu acho que isso é muito importante. A Edna até mostrou que uma das nossas ferramentas é a compilação das narrativas gerenciais. Então, é aquele formato que é de baixo para cima, que a gente monta um número que vem de cima para baixo. Então, criar esse modelo que a Unidade Básica de Saúde tem na ponta da língua, a gestão do seu território e a gestão dos seus pacientes, sem dúvida nenhuma, isso sobe e a Secretaria de Saúde acaba tendo esse número. Então, é um de cima para baixo e de baixo para cima. Aí, Milena, a gente se inspira muito no que nós vimos lá em Uberlândia, porque esse tem sido o esforço. E é muito interessante perceber que a gente vê muita abertura dos municípios para fazer isso. É que, como o município faz muitas coisas, inclusive essa, então essa nossa dedicação, eu acho que o Abraçar também deve ter essa ação catalisadora, né? Como a gente chega e a gente faz uma coisa, e a atenção primária faz muitas coisas, a gente catalisa o resultado, e meio que a gente ajuda a deixar pronto aquele pacote para as pessoas darem segmento tipo numa espiral ascendente. Mas essa virada, ela é difícil, né, Edna? Eu acho que a gente tem trabalhado muito junto, o Aracaju tem sido um exemplo muito bom para nós lidarmos com os dados e fazendo a cartilha SUS, né? Ótimo, muito obrigado, Edna. Yara, acho que a resposta é bem completa, né, que vocês deram, e realmente eh, foi muito interessante observar isso em Uberlândia, né, como esses dados estão bem organizados, né, bem coletados, e como o sistema, né, está bem completo, né, inclusive a Meline, se ela quiser fazer um comentário sobre o acesso que o usuário tem dos dados, né, e como ele tem também acesso no próprio, né, smartphone dele, né, de dados dele, marcação e avisos, né, sobre a saúde dele, como isso acaba ali alimentando e retroalimentando o sistema, né, acho que é bem interessante.
Não, então só complementando, né, a fala da Iara, nós temos realmente um sistema de informática que é integrado, né, um sistema privado, mas integrado e exporta para o sistema federal. E aí esse sistema nos permite fazer gestão das informações, né? Então nós temos relatórios assistenciais que facilitam para nós ter empoderar desses dados e facilita a tomada de decisão, né? Nós transformamos esses relatórios e através dos nossos BIs e fazemos a gestão dessas informações tanto para a equipe como estrategicamente. Então, o enfermeiro da unidade tem acesso a essas informações e aí a gente vai escalonando, né? O nível gerencial e o nível macro, no caso da diretoria. E aí, trazendo na sua fala, Marca, em relação ao sistema que você trouxe, o usuário aqui, ele tem um aplicativo no seu celular, que é o aplicativo chama Saúde Mais Uberlândia, onde ele tem acesso e ele tem condição de acompanhar as suas consultas, confirmar as suas consultas e também ele tem acesso a rede de urgência e emergência, qual unidade está mais cheia, qual unidade, né, está mais tranquilo, e também a questão do acesso às farmácias ambulatoriais que tem, onde eu consigo encontrar aquela determinada medicação, porque às vezes falta numa farmácia, mas eu consigo encontrar em outra. Então, todas essas informações o usuário consegue fazer gestão pelo aplicativo do seu celular. Ótimo, muito obrigado, Eline. A gente tem mais uma pergunta também da Kátia aqui, que eu já vou aproveitar para ler agora, que é a seguinte. Um outro ponto é saber como o usuário tem sido colocado no centro do cuidado da atenção cardiovascular. Acho que a gente pode incluir também aí de diabetes e de DPOC, incluindo dando maior poder de participação, vocalização nas ações planejadas e implementadas. Quem gostaria de começar? Eu posso estar Eu trazendo? acho que vale a pena os 3 programas, né, colocar. Tá. Trazendo então como colocar ele no centro do cuidado, a partir do momento que ele conhece de fato a sua própria condição de saúde. Então a gente traz de fato o protagonismo para ele, com o apoio da equipe de saúde. Então, a partir do momento que é construído com ele e apresentado isso para ele, então há um esclarecimento, né? Então, nós temos ali, a partir das necessidades que são apontadas, né, nas consultas individualizadas, e quando eu tenho uma discussão, por isso da importância, né, que a gente reforça que o atendimento ele não está também centrado na figura do médico ou de qualquer outro profissional. O cuidado deixa de ser fragmentado a partir do momento que eu tenho uma equipe multidisciplinar participando da construção desse cuidado. E aí, a partir do momento que eu tenho uma equipe conhecendo as necessidades, participando ali, cada um de acordo com o seu conhecimento na construção deste cuidado, e a gente leva isso para ele, e em conjunto, né, conhecendo até as suas vulnerabilidades, seu contexto social, seu contexto familiar. E aí a gente trabalha com o plano de autocuidado, que é a partir daquela meta terapêutica que está sendo proposta, o que ele consegue aplicar, o que ele consegue desenvolver. Não estão trazendo ali dentro da linha de cuidado da pessoa com diabetes, a gente traz ali naquele projeto da atenção contínua e o autocuidado apoiado, que quando tem aquele momento de pactuação, o profissional ali listou a necessidade dele iniciar uma prática de uma atividade física. Ao invés do profissional dizer, o profissional de educação física dizer, pode procurar a unidade de saúde, nós temos grupos de práticas de atividade física, segunda, quarta e sexta. Não. O que você tem interesse? Como você quer começar?
né? Não, então eu quero começar com uma volta no quarteirão da minha casa. Então é isso que a gente vai pactuar. Então as metas são factíveis, as metas são possíveis. E aí deixa de ser algo que é imposto para ele, até para nós, né? Iniciar uma atividade física, ter uma alimentação saudável. O que a gente percebe nessas discussões com a Multi, né, com a equipe Multi, muito desses momentos, a pessoa usuária compartilha sentimentos e situações diferentes com os profissionais de saúde. Quando eu reúno os profissionais para o mesmo ambiente, para essas discussões, a gente vai pegando cenários e informações distintas. A partir daí, a gente constrói, de fato, um plano de cuidado individualizado. Então, a gente teve um exemplo em que a nutricionista gostaria que ele aumentasse ali a ingesta de proteínas, né? Orientou a necessidade, né, de comer mais carne. A dentista levantou, mas ele não tem dente, né? Então, não tinha observado, né? Então, é isso. Então, essas situações são esses exemplos que reforçam de fato que a pessoa está ali no centro do cuidado. Então, os profissionais param e concentram e olham, porque a pessoa ela está para além da doença, né? Ela é uma pessoa. Então, qual é o contexto em que ela está inserida, né? Então, isso reforça de fato o cuidado centrado na pessoa. Ótimo, muito obrigado, Meline. Acho que você deu o exemplo da atividade física, até porque a Kátia que fez a pergunta é justamente dessa área, né? Foi perfeito. Mas vamos ouvir também da Paula e da Edna e da Yara, por gentileza. Acho que quando a gente trabalha o paciente, muito a fala da Melina aqui, acho que foi perfeita. A gente está falando de um paciente, é uma pessoa, e por isso que a gente foca muito hoje na capacitação desses profissionais multidisciplinares, pensando muito na integralidade do cuidado. Como a gente olha realmente o biopsicossocial desse paciente e a gente ajuda esse paciente não só em uma, ele não é portador de uma doença crônica, às vezes ele é portador de várias doenças crônicas, várias comorbidades, principalmente pacientes mais idosos. Então, como a gente passa a olhar para esse paciente e ter um cuidado integral, e a gente olha os profissionais de saúde a realmente focarem ali no cuidado desse paciente, principalmente na adesão dos tratamentos. Então, hoje, quando a gente fala estratégia da família, por exemplo, a gente tem um profissional que é o agente comunitário de saúde, que é fundamental nesse processo. E a gente tem feito um trabalho junto com esses agentes comunitários para que eles passem a ter esse olhar também de integralidade do cuidado e que eles consigam enxergar o alerta ali na adesão dos tratamentos das doenças crônicas. E pegando um pouquinho aqui na respiratória, a gente tem orientado muito esses profissionais em como eles podem olhar para esse paciente, identificar se realmente ele tem feito o uso correto das medicações que eles precisam fazer. 80% hoje dos pacientes, eles acabam não aderindo ao tratamento respiratório por não saber utilizar o dispositivo, por exemplo. Então, como eu consigo ajudar aos profissionais multidisciplinares, incluindo o agente comunitário da saúde, quando a gente tem a estratégia da saúde da família, a ter esse olhar mais completo para esse paciente, a que ele realmente possa a ter um plano ali, um plano de terapêutico, que é o que a gente usa hoje dentro da atenção primária, individualizado. Pensando ali não só numa doença crônica respiratória, mas numa doença, em todas as comorbidades que esse paciente tem, quantos medicamentos ele vai precisar utilizar, mas também se ele consegue fazer adesão e tomar e realmente fazer a administração desse medicamento da forma correta. Então, hoje, o que a gente tenta fazer com um profissional de saúde é justamente para que ele olhe o biopsicossocial desse paciente e se esse paciente, não só a primeira consulta, mas que ele realmente tem feito a adesão desse tratamento. E o que a gente tem feito ali junto com os pacientes, a gente tem um time aqui dentro da empresa que olha para o suporte do paciente e que fornece ali, inclusive, capacitações e momentos educacionais para esses pacientes terem voz e falarem quais as dificuldades que eles têm na adesão desse tratamento e como a gente pode ajudar também nesse sentido. Então, acho que é um combo, quando a gente trabalha ali pensando em integralidade, muito do que a Meline falou, e acho que se eu repetir, realmente
vou ficar aqui chovendo no molhado, mas é exatamente o que ela trouxe, mas também acho que preparar os nossos profissionais ali da ponta, principalmente da atenção primária, a ter o real olhar integral para esses pacientes. Ótimo, muito obrigado, Paula. Yara, Edna, algo a complementar? Então, é tudo isso que já foi falado realmente. É você olhar o paciente como um todo, nessa forma da integralidade do cuidado. Né? Você não apenas vê um lado do paciente. Essa equipe multidisciplinar faz toda a diferença nesse cuidado ao paciente com diabetes, como também já foi falado, e que a atenção primária como ordenadora do cuidado, que já está um pouco clichê essa palavra, mas a gente sabe que é a porta de entrada mesmo do paciente, que ele possa proporcionar ações de educação em saúde, que possa fazer com que esse paciente possa realmente aderir ao tratamento, porque muitas vezes a gente pega despercebido, o paciente chega na unidade, o cantinho cardioajú é de suma importância por isso, você chega ali na unidade, às vezes vem fazer até outra coisa, uma informação, não, eu quero aferir minha pressão, e é ali onde a gente pode capturar esse paciente, pode até diagnosticar uma hipertensão que ele não tinha conhecimento. Então, eles precisam entender essa importância, a gente precisa trabalhar no todo, olhar de forma realmente integrada para esse paciente, trabalhar com essa equipe, para a gente fazer com que o paciente entenda a importância das doenças crônicas não transmissíveis na vida dele, na vida no todo, né? No social, no psíquico. Então, assim, na vida em família, como as doenças crônicas debilitam esse paciente, como causam impacto grande na vida e na qualidade deles, né? Então, assim, é de suma importância, como a Milene falou, a Paula falou, que a gente possa trabalhar de forma integral e que tenha esse olhar acolhedor, que a gente seja empático, que a atenção primária tenha realmente para que essa empatia e esse olhar acolhedor, para que eles possam, de fato, aderir a esse tratamento, para que a gente não possa passar despercebido o olhar desses pacientes. A minha visão eu acredito que seja dessa forma. Ótimo, muito bom, Edna. A gente tem realmente ouvido bastante essa importância, né, do acolher, né, para que realmente a pessoa tenha, né, tenha esse interesse nos seus cuidados, nos seus autocuidados, né, e realmente forme esse vínculo com a equipe e que isso seja um trabalho colaborativo, né? Acho que a gente tem ouvido bastante a esse respeito, né, mesmo a importância, né, de não ser uma relação fria, né, de hierárquica, né? Exatamente. Eu vou até pedir para a nossa equipe também compartilhar aqui no chat, né, do Zoom e do YouTube o link para o nosso material Linguagem Importa, que ele tem muito disso, né, a importância da linguagem como um todo para que essa relação aconteça, né? Yara, você gostaria de fazer mais algum comentário antes que eu chame o Alessandro, a Maria José e o Tiago, que eu tenho uma pergunta aqui para eles, uma pergunta que a gente guardou assim, um tanto desafiadora, digamos, para A eles. pergunta de $1 milhão, né? Eu vou fazer só um comentário, Mark. Primeiro que eu iria mesmo chamar atenção para o Linguagem Importa, porque ele é praticamente uma direção para uma literacia em saúde. Acho que é muito interessante mesmo a gente sempre ter isso na cabeceira da nossa mesa de trabalho. E eu também trago aqui, que especificamente quando o cardio foi concebido, né, que hoje aqui nós estamos focando no cardioaju, ele foi concebido na metodologia do Design Thinking, que todos aqui conhecem, que é quando tem a participação do usuário. O usuário vai mudando, né? O usuário tem uma hora que ele pode ser a equipe, por exemplo, a equipe dos médicos, a Secretaria da Saúde, mas tem a hora que o usuário, no centro de tudo, é o usuário. E, então, as 10 soluções que nós temos em prática são soluções que foram feitas com a participação do paciente ou do conselho gestor. Então, são muitos atores que muitas vezes eles não participam da solução. E, nesse caso, eles participam da solução. Que nem o cantinho cuidando de todos, o cantinho cardioaju, e cada lugar ele tem um nome. Curiosamente, ele foi concebido assim, nessa condição de ter esse olhar, inclusive, do paciente.
Uma outra coisa que eu julgo bem interessante é o programa de saúde na escola. Então, a solução do programa de saúde na escola, ele contempla tudo isso que está sendo comentado aqui, mas, por exemplo, usar a reunião com os pais para falar ou para fazer as medições ou a triagem com o cantinho lá, percebe? Então, vai se aproveitando de todas as possibilidades e trabalhar com todos os influenciadores da comunidade para que a conversa fique única. Aí, verdadeiramente, a unidade básica de saúde é a coordenadora da região, da área do entorno, porque ela está em todo lugar. Aonde tiver alguma coisa, ela está. Então, aí a ferramenta tem que ser conversável com todo mundo. Então, acho que é bem interessante isso, mas a criação da ferramenta, de todas as ferramentas, tem que ser feita envolvendo todos eles. Senão, nós, profissionais de saúde, a gente coloca o que a gente acha, e normalmente é um olhar técnico. Aí ele não conversa. Então, é bem interessante. Hipertensão não é conhecido por todo mundo. Pressão alta é. Então, são várias pequenas coisas que, inclusive, tem no Linguagem Porta. Excelente, Yara. Não poderia concordar mais, né? A gente tem dito que, às vezes, a intenção é a melhor possível, mas ninguém perguntou para a pessoa se aquilo é a prioridade dela, se aquilo faz sentido para ela, se aquilo se encaixa na rotina dela, e daí, por mais que a intenção tenha sido a melhor de todas, eventualmente não vai funcionar, né? Ela não participa, né, da construção da solução, né, É. digamos assim. Bom, então agora eu vou começar pelo Alessandro e pelo Tiago e depois para Maria José com uma pergunta muito parecida, que é a seguinte: Alessandro e Tiago, qual tem sido, né, porque acho que é muito claro que essa solução de descentralização do CRI, ela é incrível, né, ela é uma resposta que funciona e que tem que acontecer, né? Mas ela não está em todo lugar ainda. Por quê? Qual tem sido a maior dificuldade dos gestores, né, de levar essa descentralização do CRI e qual é a recomendação de vocês para poder superar essa dificuldade principal? Eu vou deixar o Alessandro responder primeiro, porque ele é o especialista nessa área, de verdade. A dificuldade não é nem dos gestores, viu, Marco? É nossa mesmo, né? Com a falta de perna. Então, eu acho que o que agrega isso é o seguinte: o que desencadeou a portaria de janeiro do PNI, né? Que estimula e que oficializa, né? E a gente, com o autoinstrutivo e nas discussões de gestão interna do CONASENS, a gente tem estimulado que se vá para a CIB, né? Para a Comissão Intergestoras Bipartite, que é Estado e os municípios do Estado, e consiga mais ou menos organizar essa rede, entendeu? Porque o projeto não tem perna para ir para todos os lugares do ponto de vista do mundo ideal. Então você tem essas alternativas que a gente tem tentado investir. Mas eu acho que a grande discussão que a gente tem que fazer é no âmbito da gestão mesmo, de ir para a CIB e tentar já começar a querer organizar a sua rede e a gente fazer um plano de treinamento para as UBS. E aquela coisa, você pode escalonar. Eu citei meu município aqui de onde eu venho, que eu nasci. 17 mil habitantes. Eu não preciso ter mais de uma UBS especializada nisso, né? Eu posso estar bom, no segundo momento eu posso até ter, mas no primeiro momento como que eu treino, né, o município para que a gente diminua o transporte das pessoas, né? Eu acho que é isso. Então, o que a gente tem indicado, faço reunião mensal com os COSEMPs, que são nossas representações no âmbito do Estado, é de levar para a CIB e desencadear a discussão na CIB, porque não adianta, não tem fórmula mágica. Cada Estado e cada CIB vai ter que se organizar, porque a gente não tem como fazer uma coisa aqui de Brasília e dizer, não, aqui, ó, segue essa, porque não existe essa possibilidade, né? Mesmo regiões de estado, Minas Gerais, por exemplo, que tem inúmeras regiões de estado, 853 municípios, eles vão ter que ter arranjos diferentes nas regiões. Então, o que a gente tem estimulado é isso. Vamos começar a discutir dentro da CIB, para a gente começar a tentar ver como é que a gente pode ajudar para resolver esse problema do treinamento e do preparo da atenção básica. Obrigado. Eu só reforço o que o Alessandro diz, né? Nós temos, o Alessandro
é uma pessoa que palavreia isso melhor do que eu, 47 mil, né, Alessandro, hoje, salas de vacinação somadas, dá em torno de Não, tem mais ou menos, 40 e poucos mil. 40 e pouco mil, né? Atuantes, atualizadas, 34 mil. 34 mil. Então, quando a gente fala em processo de descentralização, parte do princípio de que todas teriam uma. E não é assim, né? A gente tem que avaliar epidemiologicamente, né? Então, vamos pensar numa vacina que tem como público elegível crianças prematuras. Tem que ter uma análise epidemiológica antes dessa distribuição para entender qual unidade ficaria responsável por isso, né? Dentro de um universo amplo, né? Com cidades maiores, como que a gente faria o treinamento dessas pessoas e como que a Rede Frios organizaria essa dispensação. Então, é o que o Alessandro diz, né, que no âmbito do planejamento macroestrutural, a gente ainda tem essa necessidade de impor um debate, né, que seja feito na CIB, que inclua aí toda a área de Estado e município, para depois os municípios terem essa capacidade de identificação e de treinamento que pode ser apoiado pelo nosso curso autoinstrucional, a gente tem esse desejo, a gente até se sente muito partícipe da RI, que é essa portaria, né? A gente trabalhou por ela, não foi uma obra nossa, é coisa do PNI, já vinha sendo pensado em todos os fóruns, os espaços, mas é um projeto que apoiou isso e agora esse é o grande desafio, mas eu não enxergo esse como um desafio complexo. É complexo porque o Brasil é complexo, mas ele é gestão, é estratégias de gestão, né, desses diferentes níveis de pactuação, né, que podem ser encaminhados a partir, né, dessas reuniões ordinárias que já existem aí que o Alessandro mencionou. Ótimo. Obrigado, Alessandro e Tiago, pelo esclarecimento. E agora a pergunta muito parecida para Maria José, né, que nos apresentou aqui que né, a gente está falando sobre Uberlândia, mas ela nos disse que mais de 1.000 municípios estão nessa rede, né, recebendo aí orientação para esse mesmo tipo de implementação. E Maria José, qual tem sido o maior desafio, né, e o que você orientaria aí os municípios, né, que estão ou iniciando essa implementação ou interessados em iniciar, né, para superar esses desafios principais aí? Os grandes desafios vai muito na linha do que a Alessandro colocou, embora seja outro assunto, mas assim, a gente tem uma rotatividade em todos os sentidos, de gestão, seja federal, estadual e municipal. Por exemplo, nos últimos, Alessandro, desde que a gente começou com o Saúde da Família, eu faço sempre essa conta aí, nós mudamos 23 ministros, e cada um que muda, todo mundo aqui sabe, muda tudo. Às vezes eu até brinco, muda até a copeira, o cozinheiro lá, quem serve o cafezinho. Isso é um desastre para um sistema, porque você vive recomeçando. Aí você vai para os estados, não é diferente. Nós temos, na última gestão, por exemplo, teve um estado que mudou 9 vezes em 4 anos. Imagina o que é um desastre desse, né? E o CONASEM sempre me diz, o Mauro, que por mês é em cerca de 300 que mudam. E a altíssima rotatividade dos profissionais também. Então, a gente vive correndo atrás. Mas essa é a nossa situação e a gente não pode ficar amarrado por conta disso. Mas a gente tem que estar ali procurando estratégias de não perder o trabalho que já foi feito. Então, esse é um grande desafio. O outro desafio é que também a gente tem overdose de ofertas e as equipes ficam loucas, os municípios ficam malucos de tanta coisa que chega no dia a dia e a gente é muito imaturo politicamente. A gente acha, eu digo a gente, a maioria de quem está ali na gestão e de qualquer nível, que o que o outro fez não presta, por conta dessa altíssima rotatividade. Então, se o Alessandro era o prefeito de tal lugar, o governador, o ministro, o que for, aí mudou, ele acha que ele tem ideias melhores. E desconhece toda a construção que foi feita ao longo dos anos e que muita gente deu sangue por isso. Este é um desafio importante. Mas, apesar disso, a gente está andando. Nós estamos trabalhando e eu acho que a gente não pode se amarrar por conta disso, porque a democracia é uma coisa importante, a gente está vendo isso muito fortemente no momento, então não podemos dizer que não tem que mudar. Agora a gente tem que ir se adequando, se adaptando às mudanças e ir aí na frente.
Agora, eu queria destacar 3 coisas, assim, muito rapidamente, né? Uma que a Meline falou, na gestão do caso, né? Uma importância grande demais é você, nenhum profissional sozinho dá conta de nada. Mas também não adianta um monte estar ali cuidando, estou estudando da Alexandre, que eu estou vendo ela aqui bem na minha frente na câmera, e não conversar. Então, quando ela diz assim, olha, alguém disse que a nutricionista falou que tinha que comer isso, aquilo, outro. A dentista falou, como se ele não tem dente? Então, na hora que você vai fazer a gestão do caso, é importantíssimo, e eu vou além de doenças crônicas, nas condições crônicas, essa conversa entre os profissionais com o usuário, para poder ver o que é que ele é capaz de fazer. Outra coisa que é importante, que foi a pergunta que vocês fizeram aí para o cardio, mas eu vou responder aqui para a planificação, é se tinha pesquisa, né? A gente tem o cuidado aqui no projeto da planificação de ter pesquisas externas. Então, a gente teve pesquisas da PUC do Paraná, da UFMG, que é lá de Minas Gerais, da Unifor, que é lá em Fortaleza, do IMIP, que é lá de Pernambuco, e agora, por último, da UNB, a gente quis saber, viu, Meline? Isso é inédito, porque eles acabaram de nos entregar, e nós vamos apresentar isso na nossa Conferência Nacional da Planificação, que eu convido vocês, viu, Mark, que vai ser 15 e 16 de dezembro, é a percepção do usuário, dos gestores, Alessandro, e dos profissionais de saúde, o que mudou na vida deles com esse projeto. Isso é de extrema importância, com esse olhar externo, que é para nos apontar o que é que a gente tem que mudar, o que é que a gente tem que acrescentar, o que é que a gente fez, mas que não é bem assim. E, por último, e não menos importante, é que quando você vai trabalhar na atenção primária, principalmente, não basta trabalhar só com a equipe de profissionais de saúde especificamente, mas a gente trabalha, né, Meline, com 100% de quem está na UBS. O porteiro da UBS, ele é de fundamental importância. Se, na linha do que a Alessandra estava falando das vacinas, se no fim de semana faltar energia, quem está lá é o porteiro. Se ele não souber a importância da vacina, da energia ali, vai perder as vacinas todas. Então, a gente trabalha com 100% dos trabalhadores da UBS. Quem está na limpeza, que não limpa uma UBS igual limpa a sua casa. O porteiro, como eu já falei, se tiver motorista, porque às vezes aquela equipe vai para a área rural. Então, é importantíssimo que cada um conheça o seu trabalho, porque, como dizia Santo Agostinho, não se ama o que não se conhece. Então, você tem que conhecer para você valorizar, você sentir parte, participar do planejamento. Planificação é planejamento. Participar de tudo isso que acontece na UBS, e assim a gente vai construindo esse monte de ponte aí que ainda precisa ser feita. Nós somos 5.573 municípios, nós estamos em um pouco mais de 1.800, ainda falta muitos para fazer. E um dos grandes desafios é fazer isso por região, por macro-região, porque é quem tem condição de oferecer tudo que o munícipe precisa. Porque, às vezes, a necessidade daquele usuário nem está na sua região, está em outro estado. Se eu preciso de um transplante que não tem ali no meu estado, eu tenho direito a ter. E aí o sistema tem que dar conta dessa organização para dar conta da minha necessidade. Esse é outro grande desafio. Que ótimo. Maria José, é um prazer ouvi-la apertei aqui até todos os botões de reação, né? Porque eu achei ótimo, né? Saber dessa preocupação da avaliação 360, né? De perguntar assim para todo mundo, de engajar todo mundo, né? E de saber do usuário também, né? Às vezes, olha, aqui que bom que estamos atingindo a meta do biomarcador, mas e aí? E o usuário, né? O que ele tem a dizer, né? Como isso está sendo para ele esse cuidado que está sendo oferecido, né? Acho que assim é fantástico, é uma atenção realmente muito completa, né? Parabéns. E a importância de sempre monitorar, né? Bom, a gente já está chegando ao fim. Eu não sei se outros panelistas ainda estão conosco, mas com a câmera desligada. Se estiverem ainda conosco com a câmera desligada, eu vou pedir para reabrirem, que eu vou pedir que agora a gente faça uma rodada só de fechamento, né? Então, uma fala de aproximadamente 1 minuto de cada um,
por gentileza, o que gostaria de deixar de mensagem aqui, né, no fechamento do nosso evento de hoje. E vou começar pelo Alessandro, que é o primeiro aqui que aparece na minha tela. Bom, vou agradecer o espaço, agradecer também em nome do Thiago, que teve que sair agora, me mandou uma mensagem aqui. Obrigado, acho que foi um grande debate, sempre um prazer estar aqui debatendo, né, Mark? E, e, e aprimorando a discussão dos projetos que a gente traz e valorizando o que o Fórum tem feito nesses últimos anos. Agradecer o espaço e acompanhar o crescimento do Fórum, para mim, é muito prazeroso, né? A gente tá junto nesse processo aí. Muito obrigado, espero que quem veja aí os projetos fica gravado, que goste e que adotem esses projetos para suas práticas municipais. Sem dúvida. Muito obrigado, Alessandro. Fórum que é resultado, né, do trabalho de toda essa rede, né, que a rede essa que inclui você e a Maria José na comissão consultiva, né, que é tão ativa e importante para a estrutura desses espaços, né, que a gente oferece aqui e que a gente espera que esse nosso debate de hoje, apresentações, tenham inspirado muitos gestores aí de diferentes regiões, de diferentes municípios. Agora vou chamar a Paola, por gentileza. Obrigada, Mark. Acho que queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui, em meu nome, em nome do Dr. Reinaldo também, ele não pôde ficar com a gente nesse finalzinho, mas acho que aqui a gente discutiu muitos programas e oportunidades de mudar a realidade do paciente. Acho que é um orgulho imenso falar aqui de SUS e de como a gente pode apoiar esse sistema incrível que nós temos aqui no Brasil e que realmente é único, e é um grande privilégio poder fazer parte, acho que de um programa que vem apoiando muito a jornada do paciente, como a gente muda ali na ponta realmente o orgulho de ser um paciente do SUS. Então, que a gente possa ter mais oportunidades de discussões, de pensar em melhorias para o sistema único, de ter oportunidade de ter mais programas também apoiando os municípios e que estamos muito à disposição aqui para ajudar nesse processo. Muito obrigada. Muito obrigado, Paola. Meline, por gentileza. Eu gostaria de finalizar dizendo que, embora exista desafios, né, em relação às condições crônicas, mas a intenção, né, de fazer diferente, né, unindo aí boas práticas de municípios tão distantes e com perfis distintos, a gente sabe que é possível, né, ter profissionais. Então, aqui eu quero aproveitar, né, e agradecer a equipe, né, da equipe multiprofissional, a equipe de saúde que está sempre envolvido, querendo transformar a vida das pessoas, né? Então, quero agradecer aos profissionais de saúde da Missão Sal da Terra que entregam com paixão mesmo, fazem muito com excelência para transformar realidades. Então, que possamos sair daqui pegando um pouquinho, né, de cada prática que foi compartilhada e não engavetar, mas pensar como eu posso, de fato, voltar para o meu município e aplicar isso. Então, quero colocar à disposição mesmo e como eu posso contribuir, né, na prática aí desses outros municípios. Muito obrigada, viu, Marco, pelo convite. Muito obrigado. Meline, certamente muitos municípios vão entrar em contato com você e com os outros panelistas aqui. Maria José, por gentileza. Eu queria também agradecer, viu, Marco, que o CONAS não fazia parte do Conselho Consultivo, assim, mas a gente agora faz parte, junto com o CONASEMS, a gente agradece por isso. Quero dizer que esse trabalho todo, ele exige muito, todo mundo que participa dele, muita paciência, persistência e resiliência, porque todas essas mudanças, às vezes a pessoa fica com a bateria assim, meio descarregada, mas quando você chega lá no território, né, Meline, que você vê os resultados, hein, Paula, ali concreto do usuário, aí a gente se enche novamente de paixão, né? E dizer que a gente, num sistema absurdamente subfinanciado como é o nosso, quando a gente viaja para... E você que viaja muito, quando a gente vai para outro país que vê, e você compara a situação econômica e cultural dos outros países com o nosso, a gente é muito bom, viu? A gente só precisa de ter mais apoio
mais recurso e sei lá, aí a gente tem que defender o nosso sistema. E aí a minha mensagem final é assim: quem está aqui, a gente está falando para os convertidos, mas eu acho que a gente tem que aproveitar os nossos espaços que a gente tem e falar da riqueza que é o SUS. A pandemia mostrou isso, mas como ela já passou aquela fase agudíssima, aí às vezes o povo esquece. E a gente tem que estar lembrando no cotidiano, defenda seu sistema de saúde, que ele realmente ele é único. Ninguém tem o que a gente tem, a gente só precisa melhorar mais. Obrigada. Muito obrigado, Maria José. Edna, por gentileza. Consegui voltar, que bom, né? Tinha caído aqui. Bom, só agradecer a cada um, né? Foi muito rico compartilhar com vocês essa experiência, esse projeto que é inovador aqui em Aracaju e discutir um pouquinho sobre a importância e o compromisso da gente enquanto gestão, né, para com essas pessoas com doenças crônicas, essas condições crônicas não transmissíveis. A importância da gente se unir mais, debater mais e trazer mais informação para o usuário. Eu agradeço a cada um que organizou o evento e a participação de cada um foi de fundamental importância para que a gente possa até se apropriar mais dessa preocupação que é essas comorbidades que traz para a vida dos pacientes e para a gente gestores também, não é isso? Muito obrigada a cada um. Ótimo, muito obrigado, Edna. Bom, eu recomendo que os panelistas e as panelistas leiam aqui os muitos elogios que foram feitos no chat, né? Acho que a gente pode notar como realmente foi relevante o nosso debate dessa tarde e como tem potencial aí de inspirar muitas regiões, como era o nosso desejo desde o início, pensando nesse evento. E eu agradeço demais aqueles que nos acompanharam, tanto aqui através do Zoom como através do YouTube. E, claro, os nossos panelistas e as nossas panelistas, né, que possibilitaram um debate de altíssimo nível durante essa tarde. Muito obrigado, um ótimo final de tarde.